Porção diária de espiritualidade. E o tema de hoje será Jesus é maior. O versículo principal dessa meditação diz o seguinte: em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Romanos capítulo 16, versículo 20. O diabo tem tentado ano após ano destruir a igreja, mas ele nunca conseguirá. Sabe por quê? Veja o que disse o Senhor Jesus, registrado em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A resposta é porque quem edificou a igreja não foram homens, e sim o próprio Senhor Jesus. E por essa razão, como ele mesmo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O apóstolo Pedro, que foi testemunha na formação da igreja, viu também o agir sobrenatural de Jesus na sua vida e através da sua vida. Veja alguns exemplos. Primeiro, Pedro foi quem primeiro proclamou o Evangelho no dia de Pentecostes, registrado em Atos capítulo 2, dos versículos 14 ao 47. Segundo, Pedro estava presente quando os samaritanos receberam pela primeira vez o Espírito Santo, registrado em Atos capítulo 8, dos versículos 14 ao 17. E terceiro, Pedro foi o primeiro a levar o Evangelho aos gentios, registrado em Atos capítulo 10, dos versículos 1 ao 48. Pedro, como vimos, foi grandemente usado por Deus na formação da igreja. Não a igreja física, ou seja, de tijolos, mas a igreja formada por organismos vivos, ou seja, composta por pessoas como eu e você. E na reunião de pessoas está a presença do Senhor Jesus, registrada em Mateus capítulo 18, versículo 20, que diz o seguinte: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A igreja, desde então, ou seja, desde a época dos apóstolos, tem sofrido inúmeros ataques, mas nunca foi destruída. Sabe por quê? Porque Jesus é maior. E cada cristão também sabe que é necessário ser fiel a Ele, independente da situação, como está escrito em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: seja fiel até a morte, e eu, ou seja, o Senhor Jesus, lhe darei a coroa da vida. Portanto, não é hora de ter medo se vierem novos ataques, e sim, a postura que devemos ter é de ser fiel até a morte, pois, como está escrito em Romanos, capítulo 16, versículo 20, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Deus te abençoe.